Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu trouxe aqui para vocês um tutorial bem curtinho de como confeccionar esse balão, essa bexiga. Eu não sei como vocês falam na região de vocês. Eu trouxe esse tutorial porque o vídeo anterior é da boneca Jade e como vocês podem ver aí na foto, a boneca Jade, ela segura um cacho de balões. Então eu achei importante trazer esse vídeo aqui para quem quiser confeccionar a boneca Jade da forma que eu fiz, conseguir fazer o cacho de balões também. Não é muito difícil, é bem simplesinho esse padrão e é um vídeo bem rapidinho para dar essa dica para vocês. Esse tipo de balão é utilizado em decorações principalmente de quarto de bebê, mas pode ser utilizado também em várias outras situações. Acompanhe até o final para não perder nenhuma dica para você conseguir fazer um balão como esse aqui, que foi o padrão que eu utilizei para fazer os balões que a boneca Jade segura, como vocês podem ver na foto. Então, acompanhe até o final para não perder nada nesse tutorial. Vamos iniciar então a confecção do balão. Eu vou utilizar esse fio Anne e agulha de 2 milímetros, porque o meu ponto é muito apertado, então eu utilizo uma agulha um pouquinho mais grossa. A gente vai iniciar a confecção do balão com um anel mágico e a gente vai fazer na primeira carreira 6 pontos baixos no anel. Na série do Zero, o seu primeiro amigurumi, tem um vídeo que eu ensino você fazer o seu anel mágico. Então, vamos começar aqui o anel mágico fazendo 6 pontos baixos no anel. Eu vou confeccionar esse balão com ponto X. E no ponto X, eu pego as 2 laçadas por cima. Então, finalizei aqui a primeira carreira com 6 pontos baixos no anel. Agora, a gente vai fechar esse anel mágico. A gente pode fechar. Eu vou passar uma linha aqui para marcar a carreira. E vamos iniciar a segunda carreira. A segunda carreira, a gente vai fazer 6 aumentos. E o aumento a gente vai pegar em cada ponto e vamos fazer 2 pontos baixos. Então, vamos fazer 6 aumentos e quando finalizar a segunda carreira, a gente vai ter um total de 12 pontos. Finalizei a segunda carreira e agora a gente fecha bem aqui o anel mágico para ele ficar bem fechadinho. Passa a linha para o outro lado, né? Porque para marcar a próxima carreira, essa linhazinha a gente puxa lá para cá. Se você estiver utilizando marcador de carreira, você faz o primeiro ponto e altera o marcador para a próxima carreira. E a carreira 3, a gente vai começar a fazer aumentos. Então, vamos fazer essa sequência de um ponto baixo e um aumento, repetindo por 6 vezes. Quando terminar a terceira carreira, a gente vai ter 18 pontos. Aqui no primeiro ponto, a gente faz um ponto baixo. Esse é o primeiro ponto da carreira e no próximo a gente vai fazer um aumento, que vão ser 2 pontos no mesmo ponto base. E a gente vai repetir nesse padrão até o final.
Finalizei a terceira carreira. Agora vamos partir para a quarta carreira. Então, a gente passa a linha para trás para marcar a carreira. A quarta carreira vai ser uma carreira reta e a gente vai fazer 18 pontos baixos por toda a volta. Então, aqui a gente não vai fazer diferença nenhuma, a gente só vai fazer ponto baixo em cima de ponto baixo. Finalizei a quarta carreira com 18 pontos baixos. E na quinta carreira, a gente vai fazer mais uma sequência de aumentos. Então, na quinta carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Quando a gente finalizar a quinta carreira, a gente vai ter um total de 24 pontos. Lembrando que essa repetição de 2 pontos baixos e um aumento, a gente vai fazer por 6 vezes. Então, se a gente tinha 18 pontos, juntar com mais 6, a gente vai ficar num total de 24 pontos quando terminar a quinta carreira. Então, vamos fazendo essa sequência até o final. Então, finalizei a quinta carreira com 24 pontos e vamos fazer agora 5 carreiras retas. Então, a gente vai fazer aqui da carreira 6 à carreira 10, 24 pontos baixos por toda a volta. Essas carreiras não tem mistério, porque a gente só vai repetir aqui em cada carreira 24 pontos baixos. Então, vamos fazer da sexta carreira, que é a que a gente está fazendo agora, a 10ª carreira, 24 pontos baixos em toda a volta. Finalizei a 10ª carreira. E vamos começar na carreira 11 fazendo as diminuições. Então, na carreira 11, a gente vai fazer a sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. Vamos repetir por 6 vezes e vamos terminar com 18 pontos. Então, a gente vai fazer aqui 2 pontos baixos. A diminuição, vocês veem aqui, ó, que cada ponto tem aqui duas perninhas, né? 2 alcinhas. Para fazer a diminuição e ela ficar uma diminuição que não vai ficar aparecendo muito, a gente usa esse tipo de diminuição para fazer o amigurumi. Então, a gente pega aqui as 2 alcinhas dos 2 próximos pontos e aqui a gente vai fazer a laçada e de 2 pontos a gente vai fazer 1 ponto. Vou fazer a primeira diminuição com vocês e a gente vai fazer essa sequência até o final. Então, a gente aqui fez 2 pontos baixos, então a gente pega aqui a alcinha do ponto e a alcinha do outro ponto. E a gente vai transformar esses 2 pontos em 1. Então, aqui a gente dá a laçada, dá a outra laçada e finaliza o ponto. Então, aqui a gente fez a primeira diminuição. Então, 2 pontos baixos e a gente vai fazer essa sequência por 6 vezes. Então, aqui eu já estou na segunda diminuição e a gente vai fazendo isso até o final. Quando a gente finalizar a carreira 11, a gente tinha 24 pontos, a gente vai diminuir 6, vamos ficar com 18 pontos. Então, vamos seguindo, fazendo esse padrão até o final da carreira. Agora, a carreira 12, a gente vai fazer mais uma vez uma carreira reta. Então, na carreira 12, a gente vai fazer 18 pontos baixos. Então, vamos fazer aqui 18 pontos baixos até o final da carreira 12.
Agora, antes da gente partir para a carreira 13, a gente vai começar a encher o balão. Por quê? Na carreira 13, a gente vai fazer mais uma sequência de diminuições. No final da carreira 13, a gente vai ter um total de 12 pontos. Então, aqui vai ficar muito fechado. Então, a gente tem que encher o máximo que a gente conseguir nesse ponto para quando chegar no final da carreira 13, a gente conseguir fazer só alguns ajustes no enchimento. Então, nesse ponto aqui, a gente vai começar a colocar enchimento no balão. A gente coloca o máximo que a gente conseguir. É um balão pequeno, então não precisa exagerar no enchimento. Essa quantidade que eu peguei aqui, ó, foi mais do que o suficiente. A gente põe bem apertadinho aqui o enchimento. E vamos partir agora para a carreira 13. A carreira 13, a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade para fazer, porque a agulha fica pegando o enchimento. Então, eu aconselho a gente ir afastando assim com o dedo o enchimento e fazendo os pontos. A carreira 13, a gente vai fazer mais uma sequência de 6 diminuições. E a gente vai começar fazendo um ponto baixo e uma diminuição. E a gente vai repetir esse padrão por 6 vezes. Quando a gente finalizar a carreira 13, a gente vai ter 12 pontos. Nesse ponto, a gente já vai estar quase no finalzinho do balão. Como eu falei, é mais fácil ir afastando assim, ó. Aí você pega o ponto e vai fazendo. E vai fazendo isso até o final. Finalizei aqui o último ponto da carreira 13 e aqui nesse ponto a gente pode colocar mais enchimento se você achar necessário. Eu aqui não vou colocar mais por enquanto e vou partir para a carreira 14. A carreira 14, a gente vai fazer mais uma carreira reta. E agora a gente tem aqui 12 pontos. A gente vai fazer 12 pontos baixos por toda a volta. Essas carreiras retas que a gente vai intercalando entre as carreiras de diminuição é para dar esse formato mais alongado do balão. Então, aqui a gente está fazendo a carreira 14 com 12 pontos baixos. Agora a gente chegou num ponto que, se você está achando que o seu balão está meio murchinho, você tem que colocar enchimento nesse ponto. Por quê? Agora, nesse ponto, já é um pouquinho complicado de colocar, porque vocês podem ver que a abertura tá bem fechadinha. Então, a gente embola aqui um pedacinho, um pouquinho de fibra. Se você tem pinça, essa hora a pinça ajuda. Mas se você não tem pinça, você pode tentar colocar esse pouquinho de enchimento, empurrando aqui com o cabo da agulha ou com uma varetinha. Então, eu não quero encher muito o meu balão, eu acho que já tá num ponto bom. E aqui eu vou partir para a próxima carreira. A gente vai dando forma também. Aperta para dar forma. E a próxima carreira, a gente vai fazer a última carreira de diminuições. Então, a gente vai fechar completamente aqui o balão.
Nessa carreira, a gente vai fazer 6 diminuições. E nessa carreira, a gente tem que ficar atento, porque conforme a gente vai pegando as diminuições, vai ficando muito espremidinho. A gente tem que ficar atento se tá pegando na alcinha correta. Então, aqui eu vou fazer a primeira diminuição. E aqui é o que eu falei. Aqui você tem que ficar atento de pegar aqui no terceiro ponto, porque às vezes a gente pode se confundir e pegar no ponto que a gente já fez a diminuição. Então aqui, ó, já fiz 2, agora eu vou para a terceira. E vocês podem perceber que eu gosto de pegar com um gancho assim, que eu acho que facilita na hora de pegar a alcinha. Então, aqui pego a próxima. E a gente vai fazendo até chegar ali no final, 6 diminuições. Aqui eu estou na penúltima. E aqui vou fazer a última diminuição. Se a gente tinha 12 pontos, fizemos 6 diminuições, a gente agora conseguiu um total de 6 pontos. E agora, para fazer aquele acabamento do balão, como para dar aquela aparência, como se a gente tivesse dado nó e fica aquela bordinha do balão, a gente vai partir para a última carreira, que vai ser a carreira 16. E para a gente conseguir esse efeito, como se a gente tivesse dado o nozinho ali, né, no balão, a gente vai fazer aqui 6 aumentos. Então, em cada ponto, a gente vai fazer 2. Então, aqui a gente faz 6 aumentos. E a gente vai terminar essa carreira com 12 pontos. Só que agora a gente vai conseguir esse efeito como se fosse um babado aqui no finalzinho aqui do balão. Então, em cada ponto a gente vai fazendo 2. Já estou aqui no penúltimo aumento. E aqui é o último aumento. Então, aqui a gente finaliza a parte do crochê do balão. Agora, a gente vai fazer o acabamento. E esse acabamento, eu gosto de fazer deixando bastante linha aqui. Eu vou explicar para vocês o porquê disso. Então, eu deixei um fio aqui bem longo. Vocês podem ver, ó, deixei um fio bem longo aqui. E nesse ponto que a gente vai colocar o arame. Esse arame para flores tem de várias cores, mas eu prefiro comprar, nesse caso, o branco, o arame branco. Porque no cacho de bolas que eu fiz para a boneca Jade, eu usei tons bem clarinhos para fazer os balões. E eu fui fazendo cada balão, um em cada cor, cortei o arame, um em cada tamanho. E aqui eu aconselho vocês darem uma dobradinha para evitar espetar ou qualquer coisa assim. Apesar de que esse balão eu fiz para decoração de um quartinho. Então, assim, eu aconselho, se vocês forem fazer isso para uma criança que vai ter acesso a esses balões, orientar os pais, né, da criança que a haste aqui do balão é com arame, para não correr o risco da criança se machucar, obviamente. Então, aqui no cacho que eu fiz para a boneca Jade, eu cortei cada balão de um tamanho. Como eu só vou fazer aqui um balão, eu vou cortar aqui num tamanho qualquer. Eu dobrei aqui essa pontinha, coloquei aqui no fundo aqui do balão. Só que antes de colocar o arame aqui,
Se você quiser manter o arame branco, você não vai precisar fazer esse passo, apesar de que eu oriento fazer. Se você quiser deixar o balão branco, você faz isso daqui da forma que eu vou fazer. Eu prendo aqui com cola, passo aqui um pouquinho de cola, porque como o cacho de bola vai ser... geralmente as pessoas fazem com várias cores, né? Aí o balão vai ser colorido, vamos supor. Então eu acho legal fazer essa parte aqui do arame que vai substituir como se fosse o barbante do balão. Então eu oriento passar um fio branco aqui por toda a volta. E é bom também, eu botei um pouquinho de cola aqui para prender, e é bom também que protege essa ponta que a gente dobrou. E a gente vai passando esse fio por todo o arame para dar uma encapada. Dá a desentortada aqui, porque esses arames costumam ficar meio tortinhos. E a gente vai passando esse fio por todo o arame. Se você quiser, passa um pouquinho de cola na extensão toda do arame. A gente passando esse pouquinho de cola no arame ajuda o fio segurar, né, melhor. E aqui a gente vai fazendo isso até o final aqui do arame. Tenta fazer bem uniforme para não acontecer igual aconteceu aqui, que ficou muitas voltas no mesmo lugar. Então vai fazendo isso, tentando passar uma volta só por vez. E aqui é só encapar mesmo o arame. Estão vendo que ele tá entortando aqui, mas depois a gente ajeita. Cheguei aqui no finalzinho e aqui eu só vou reforçar mais com um pouquinho de cola, bem pouquinho mesmo. E aqui a gente corta esse fio e tenta prender nessa pontinha aqui de cola, para não ficar desfiando. Então aqui a gente encapou o arame. Agora com o arame encapado, agora a gente coloca esse arame aqui. E aqui nesse ponto, a gente... Acaba que eu acho que eu deixei um fio até muito comprido. Não precisa deixar tão comprido, porque a princípio eu ia encapar o arame da cor, né, do balão. Só que é o que eu falei, você não vai fazer um balão unitário, você vai fazer um balão, um cacho. Então, geralmente, cada balão vai ser de uma cor. Se você não for encapar o fio da mesma cor do balão, você pode deixar um fio menor. A gente vai trazer esse fio aqui para essa base do balão. Eu vou encurtar um pouco aqui, vou encurtar um pouco o fio para ficar mais fácil, porque eu deixei um fio muito longo. E a gente passa esse fio aqui por uma agulha de tapeçaria. A gente vai trazer esse fio aqui que está... Quando a gente finalizou o balão, a gente vai trazer mais ou menos para essa parte aqui do balão. A gente passa aqui o fio numa agulha e vamos aqui, ó, no próximo ponto, no ponto seguinte, trazer esse fio aqui para a parte de dentro do balão. Então, a gente aqui passou para dentro e daqui a gente pega aqui qualquer ponto, mais ou menos nessa altura que eu falei. E nesse ponto aqui, a gente vai enrolar bem apertado, até é bom porque ajuda a prender esse arame. E a gente vai fazer aquele efeito do balão, como eu falei, né? A gente dá essa
torcidinha aqui. Acho que essa quantidade de volta já está bom. E aqui vocês façam um ajustezinho com a mão mesmo para dar aquele efeito da bexiga, né? Quando a gente amarra. E daqui eu acho que já tá bom essa quantidade. A gente vai pegar essa agulha, vai passar aqui num ponto aqui qualquer. A gente passa aqui num ponto bem próximo. Ó, vocês estão vendo que eu tô segurando aqui o fio para ele não afrouxar. E aqui a gente vai dar um nó, dá mais uma puxadinha para ficar bem imprensado. A gente dá um nó aqui, aperta. E nesse mesmo local aqui, onde a gente deu o nó, a gente traz esse fio pra cá, pra gente poder cortar. Então, aqui você pode cortar rente, manda essa pontinha pra dentro do balão. E aqui, como eu falei, a gente faz aquele ajuste aqui pra ficar parecendo aquela parte abaixo do nó, né, do balão. E assim a gente finaliza o nosso balão. É bem rápido de fazer, como vocês viram, é bem simples, é um padrão bem simples de fazer. E esse tipo de balão, ele é muito utilizado para decoração de quarto de bebê e para várias outras situações. Eu utilizei esse balão para a boneca Jade, que também foi uma boneca destinada para decoração de um quarto de bebê, e ela segura um cacho de balões, de bexiga, eu não sei como você fala aí na sua região. E é isso, pessoal. Eu agradeço muito você que ficou até aqui, acompanhou esse tutorial, e fiquem de olho porque eu vou trazer mais tutoriais assim curtinhos, com dicas para vocês cada vez mais aperfeiçoar o seu nível de crochê e os seus amigurumis. Então fiquem de olho que tem novidade boa vindo por aí. Então é isso, muito obrigada e até o próximo vídeo.